Dentro da área da saúde, a gente tem várias formas diferentes de atuação. Então, tem aquele profissional que ele atende em domicílio, e daí, dentro da área da saúde, assim, pode ser ou, pode ser e. Então, assim, ele atende em domicílio e em clínica e em hospital. Às vezes, ele atende só dessas soluções, mas considerando essa diversidade, né? Por onde ele começa a pensar e a cuidar desses dados, né? Porque a gente vê que também ainda tem muito consultório, muito profissional que ainda tem documentos em papel, isso é bastante comum ainda, e também eu já recebi a pergunta assim, Cris, posso guardar no Word os dados dos meus pacientes? E daí, como que a gente responde uma situação dessa, nesses exemplos, né? Por onde começar, Arlete? Bem, boa noite. Obrigada, né, pelo convite. Então, eu vou explicar um pouco, assim, saindo um pouco da LGPD, quando a gente fala de implementação de segurança da informação, a gente, nós trabalhamos com a 27001, que ela tem muita aderência à LGPD, total aderência, né? Então, ela tem as normas de segurança que são implementadas dentro de um ambiente ou no modelo de negócio. Quando a gente fala de modelo de negócio, por quê? Porque a gente tem que entender como aquela empresa trabalha. Então, para isso, quando nós somos acionados para implementar uma segurança dentro de um negócio, a gente faz todo o levantamento de todos os ativos e quando a gente levanta todos esses ativos, a gente levanta também, obviamente, todos os dados. Então, a gente chama aí e todas as informações que estão ali dentro daquele ambiente, dentro daquele negócio. Quando a gente levanta todos os dados, a gente também precisa enxergar a vulnerabilidade daquele ambiente em relação àquelas informações. E na maioria das vezes, principalmente as empresas de médio porte e as empresas de pequenas empresas, elas não se preocupam muito com a segurança. Aliás, o Brasil, ele tem a gente tem aí um gap muito grande em relação à segurança da informação, porque as empresas ainda não têm essa maturidade de compreender, né, que todos os dados precisam estar em um ambiente seguro, né? Então, o Brasil não tem ainda essa maturidade. É tanto assim, que eu digo assim, que as empresas só nos procuram quando ela tem um problema real, quando ela é invadida, quando ela sofre um ataque hacker, né, que deletam todas as informações, e quando acontece uma evasão de informação. Aí eu vou explicar um pouquinho, assim, trazer até um case, para as pessoas entenderem melhor o que é uma evasão de informação. Um Traz tempo sim, eu atrás, gosto de exemplo, né? Facilita porque para poder as pessoas compreenderem melhor, eu sempre trago um case, né? Nós tivemos, no ano passado, nós tivemos uma empresa que nos acionou, mas como perícia digital forense, para a gente fazer uma perícia na empresa. Porque as informações daquela empresa, elas já tinham sido vazadas de alguma forma dentro do ambiente, ali em algum computador, algum colaborador, né, levou essas informações, ou vendeu essas informações, ou de alguma forma vazou aquelas informações, né? Quando aí eu fui para lá, eu primeiro falei com o diretor, com os advogados, depois falar também com o pessoal do TI, para eu poder compreender o que eles realmente queriam e que momento que essa informação foi vazada, porque eles já tinham 19 notificações de clientes deles reclamando porque tinha, né, que houve ali uma evasão da informação. Obviamente, quando a gente pensa em evasão de informação, a gente tem que imaginar que aquela informação ela poderia estar num computador ou ela poderia estar em um sistema. Conversando com o TI, né, nem precisou muito pensar em perícia. Conversando com o TI, eu descobri, né, que não havia um controle de acesso ao sistema aonde eles imputavam aquelas informações, aonde eles
compartilhava as informações, ele digitava as informações. Então, nem precisou muito, né? Então, assim, eu fiz algumas perguntas pontuais e ali eu já consegui descobrir que eles tinham um sistema web onde não tinha controle, não existia um controle de acesso, né? Não existia, ninguém sabia onde estavam aquelas informações, em qual ambiente ele estava armazenado, aonde aquele software estava hospedado, né? Ninguém sabia onde estava. E, quer dizer, não havia nenhum controle. E se não tem controle de acesso, qualquer pessoa poderia ter um acesso indevido. Né? Nem precisa, num ambiente desse, você nem pensa mais em fazer uma perícia. Você tem que já imaginar que você tem que fazer com que esse sistema esteja adequado às normas de segurança. Protegido, né? Aí, quando a gente fala lá, eu vou partir totalmente aí para uma situação muito próxima da gente. Então, assim, numa clínica, ali naquela clínica tem os médicos, às vezes tem um servidor pequeno, às vezes não tem, né? Às vezes é a máquina só ali, ou talvez um notebook, ou os 2 PCs, e não tem controle nenhum. Então, todas as pessoas ali podem acessar aquelas informações, né? Ali tem todos os protocolos, né? Tem ali uma ficha do cliente, mas naquele computador não tem um antivírus, não tem controle de acesso, quem acessa aquelas informações não tem nada, né? Então a vulnerabilidade está instalada ali, você concorda? Aí trazendo também para empresas pequenas, né? Não estou falando aí de empresa que a gente já implementou uma segurança, mas uma empresa pequena. Aquele notebook é onde tem milhões de informações do negócio. Ele viaja, ele vai para qualquer lugar, ele está dentro de uma outra empresa, de repente vamos trazer para o médico está com todas as informações dos pacientes dele no computador, só que ele pega aquele mesmo notebook, ele leva para outro hospital, você entende? Esse cuidado que a gente precisa ter, né, em entender que agora, com a LGPD, essas informações precisam ser tratadas. Esse tratamento é justamente isso. Onde essas informações estão armazenadas, em qual computador, agora vamos trazer para uma rede grande, quais são, né, aonde essas informações, onde elas transitam dentro daquele ambiente. Né? Eu já peguei ambiente de rede que existia um cabeamento que ninguém sabia por que aquele cabeamento existia e ali trafegava dados. Né? Então, com a LGPD, isso não vai poder mais existir. Né? Eu queria que você trouxesse o exemplo para o que é ainda menor, que não tem o cabeamento, que são poucas pessoas, mas que têm dados sensíveis. Então, às vezes, vou dar o exemplo de algumas clínicas que eu conheço, que eu transito, que são poucas pessoas, então não é o caso de ter uma grande rede, são poucos acessos, mas que não tem o controle, né? Então, isso precisa se começar, vamos dizer assim, que a gente já está atrasado, né? Mas